Minha mãe, a gente não era muito amigas, né? Quando eu era uma adolescente, né? Eu sempre. Você falou assim que em algum momento você falou de que era nova, mas o espírito mais velha. E assim, a gente se identifica bastante porque eu sempre me dei bem com pessoas mais velhas do que eu. Uhum. Então eu não conseguia estar no meio de meninas mais novas. Eu sempre fui uma pessoa diferente nesse sentido. Eu falo assim que eu era uma adolescente com espírito de velha. Uhum. Sempre fui eu sempre fui uma pessoa além da minha idade. Uhum. E assim, a minha mãe, muita coisa ela não entendia. Eu acho que eu não culpo ela porque era pela criação, né? Então ela Aham. queria que fosse de um jeito, mas eu era de outro. Ela era extremamente organizada e eu era extremamente bagunceira. E aí Uhum. ela queria que eu colocasse as coisas no lugar e eu colocava tudo. Então a gente batia muito de frente. Então hoje o convívio que eu vejo da Yasmin hoje com a minha mãe é completamente diferente do meu convívio com ela. Então Uhum. hoje eu falo que hoje a minha mãe é minha amiga depois que eu me tornei mãe. Que Depois que eu gostoso. casei, depois que eu me tornei mãe, aí hoje eu posso te falar, minha mãe é a minha melhor amiga, sabe? E hoje eu entendo, minha mãe tem depressão, e assim, às vezes eu ouço, né, as pessoas falando, ah, mas é frescura, é. E assim, quando você não sabe o que é uma depressão, você pode até julgar Uhum. quando você não sabe. Mas a partir do momento que você enfrenta uma depressão, eu não tive depressão pós-parto. Eu tive uma depressão pós-separação dos meus pais. Aham. E assim, e eu falo que por eu ser uma pessoa diferente, eu nunca encarei esse processo depressivo como uma doença. Eu achava assim que não. Não, eu sou a Gisele que faz tudo, que alegre, que trabalha, e eu nunca aceitei, Uhum. sabe? Então, assim, a partir do momento que você enfrenta, né, que você vive, aí você começa a compreender. Então, muita coisa que eu não compreendia na minha mãe, hoje eu entendo. Aham. E eu defendo ela hoje com unhas e dentes, porque eu sei que não é porque ela quer. Uhum. Mas hoje a minha mãe é minha amiga, sabe? A gente compartilha vitórias, a gente chora juntas, ela sabe da minha vida, eu sei da vida dela. E ela é o tesouro, sabe? E não tem como falar de filho se não falar de mãe, Com certeza. né? E eu, quando eu começo a falar da minha mãe, eu me emociono, porque é aquela pessoa que tá do meu lado, que do jeito dela ela tentava me educar, mas muitas vezes eu não aceitava. E eu sempre falo para ela que se eu pudesse voltar no tempo, né, eu faria tudo diferente. Eu teria abraçado mais, eu teria amado mais, mas enquanto Deus me der saúde, ela vai estar sempre do meu lado. Ela sabe que ela é a razão da minha vida, é a pessoa pela qual hoje eu estou aqui, né, junto com meu pai, né? Os dois me fizeram, mas antes da minha mãe saber, né, quem seria a Gisele, Deus já sabia. Com E Deus certeza. preparou a Alzira, mãe da Gisele, e preparou a Yasmin, filha da Gisele. Então eu agradeço a Deus pela mãe que eu tenho, por toda a educação, pelas chineladas, pelas cintadas, pelos puxões de orelha, porque se não fosse por isso, eu não seria quem eu sou hoje. Né, hoje o mundo é diferente, a gente, né, eu tô aí beirando os meus 50 anos, né, vou fazer 47, final do ano, e a educação que as crianças têm hoje não é a educação que a gente teve, no meu caso eu tive. O mundo tá tão diferente, por que que hoje em dia existe tanto desrespeito entre pais e filhos, né, entre filhos e pais? Porque hoje aquela coisa mais rígida de antigamente não existe. Então, tudo assim, eu falo por mim. Ah, pode fazer, faz. Então, aquele limite, aquele respeito que nós, aquele medo que a gente tinha do pai e da mãe, hoje as crianças, a grande maioria não tem. Mas eu não culpo minha mãe por ela ser mais Uhum. rígida, sabe? Porque foi a criação que ela teve dos meus avós. Mas eu agradeço a Deus, porque se não fosse por essa criação, eu não seria quem eu sou hoje, É verdade. né? Então, assim, eu acho que não que a gente tem que ser igual, né? O que o pai e a mãe da gente foi, mas a gente tem que ser melhor,
né? Procurar ser melhor a cada dia, ensinar os princípios para os nossos filhos, né? Primeiramente o amor de Deus, porque não tem manual melhor, porque quando a gente é mãe, a gente não vem um livrinho, olha, o seu filho você tem que fazer assim, assim como você compra uma televisão que tem um manual lá que explica, ó, você liga aqui, você pluga aqui, e os nossos filhos não vem esse manual junto quando nasce. Verdade. Não é verdade? É Mas nós verdade. temos um manual na mão, que é a palavra do Senhor, né? Então a gente pode pegar uma Bíblia hoje, no momento de aflição, de dificuldade, de dúvida, quando você não tem uma psicóloga para te orientar, quando você não tem uma mãe perto, que não é todo mundo que tem a sua mãe viva, né? Mas nós temos uma Bíblia, nós temos Deus que pode te dar o caminho, a direção. Então hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho a minha mãe na igreja junto comigo, eu tenho a minha filha junto no caminho do Senhor, né? Então, assim, não sei tudo e não vou saber tudo, porque cada dia a gente aprende. Mas nós temos, né? Nós temos Deus do nosso lado que nos ajuda a direcionar. Olha, eu não posso falar de família, né? Eu sou assim super chorona e quem me conhece sabe disso, né? Mas eu agradeço muito aos ensinamentos da minha mãe, né? Tudo que ela me ensinou, muitas vezes nos trancos e barrancos, nas chineladas, Uf, né? Mas assim, eu louvo a Deus e hoje assim é uma pessoa que eu dou a minha vida por ela, ela sabe disso. sabe uma coisa que eu falei uma vez pra minha mãe? E tem gente que não entende, mas a minha mãe entendeu o que eu quis dizer. Falei assim, mãe, a senhora não foi a mãe que eu queria, mas a senhora foi exatamente a mãe que eu precisava. Porque qualquer outra pessoa tinha dado muito errado. Por diversos motivos, que uma outra oportunidade, numa outra conversa que a gente fala. Mas se a minha mãe não tivesse sido exatamente como ela foi, olha, não sei o que seria de mim.